Ah, o cara sozinho é isso aí, né, cara? É chutar no escanteio e entrar na área pra cabecear. Tem que fazer tudo, tem que ir lá, preparar a câmera, botar o microfone, eu tô me olhando no monitorzinho ali, talvez eu esteja fora de foco. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre direção. Não é essa direção aí, calma. Pode ser uma direção perigosa também. É essa que eu vou falar, mas não é a direção de veículos. É um pouquinho da minha experiência e dos meus anos de operador, de militante da causa audiovisual. Estou um bom tempo nessa história. Então eu tive a oportunidade de gravar com várias pessoas, desde pessoas que nunca tinham gravado nada, até pessoas muito famosas, pessoas exigentes, sem paciência, sem tempo, sem tolerância com quem está aprendendo, não é? Tem pessoas famosas que não têm tolerância com quem está começando, com quem está aprendendo. Porque eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui, para tentar te ajudar um pouco, a dar algumas dicas, assim, como tu pode melhorar, transformar essa experiência numa coisa agradável, assim. Claro que eu tô falando para quem está começando, até mesmo quem não esteja assim tão habituado a gravar com pessoas mais famosas e etc. Ou mesmo as pessoas que estão começando, a gente precisa deixar elas confortáveis para poder sair um resultado agradável. O que eu entendo por direção, gente, dentro da minha experiência, é a gente conseguir o melhor resultado possível com aquela pessoa ou pessoas que a gente está gravando, dentro daquele contexto. E aí eu tô falando do diretor, não esse romantizado do cinema e tal. Tchau, Selene Seagal. Não, peraí, para, Fabrício, para. Quer fazer tudo de novo só por causa disso? Bom, dica número 1, gente. Trate as pessoas com educação. Desde a chegada. A pessoa chegou para gravar, vai lá, recebe, pergunta como que tá, conversa, trate com respeito. A gente não está lidando com máquinas somente. Equipamentos são as máquinas, mas a gente não pode esquecer que a gente está lidando com o ser humano. O ser humano tem emoções que podem influenciar, tem sentimentos, tudo isso pode influenciar na hora da gravação. Dica número 2, tá? Quebrar o gelo. Quando a pessoa já chegou lá, na dica número 1 que eu falei, né? Já chegou, já tratou bem e tal, a pessoa sentou para gravar, ou que seja em pé, entrou no ambiente de gravação, você vai lá, vai conversar, de preferência um outro assunto não ligado àquele da gravação, para a pessoa ir se ambientando e relaxando. Isso eu estou falando de pessoas que nunca gravaram. Hoje está muito comum no marketing digital, muita gente que veio de palestras, que são professores do presencial e hoje estão gravando vídeos online, estão migrando para essa parte online. Essas pessoas normalmente nunca gravaram, então elas não sabem. E aí entra essa dica número 2 que eu tô dando, que é o quebra o gelo, conversa com a pessoa, se possível, faz uma piadinha, claro, não vai exagerar, mas faz uma piada para a pessoa relaxar, para a pessoa rir. Isso vai dando um certo, vai dando uma certa conexão, né, com o diretor e com a equipe e tal, para ser um clima leve, porque não tem coisa pior do que gravar num ambiente pesado, onde as pessoas estão gritando. Então, eu já participei de gravações assim que foram tensas demais, a gente sai depois com dor nas costas, dor no pescoço, ou, claro, pode acontecer às vezes de ser tudo com muita pressa, do expert não estar num dia bom e vai... Mas enfim, a gente tem que tentar fazer a nossa parte, que é quebrar o gelo, que é conversar, que é relaxar. Eu sempre tem as exceções, tem pessoas que já são mais experientes, elas já sabem o que tem que fazer, mas não custa a gente também tentar fazer esse relaxamento. Claro que é muito superficial essas dicas que eu estou dando, tudo muito rápido,
Mas é para vocês pegarem isso e dar uma estudada, dar uma aprofundada. Porra, essa queimou a luz aí. Gente, dica número 3. Conheça o seu equipamento. Conheça seu equipamento a ponto que você possa mexer nele de olho fechado. Saiba onde troca a bateria, por mais ridículo que seja isso. Saiba muito onde troca a bateria, onde mexe no ISO, onde abre a abertura, onde for câmera, onde bate o branco, onde balança o branco. Saiba tudo onde estão as tomadas dos locais. Porque se chegar, você ficar nervoso na hora, você passa esse nervosismo todo para a pessoa do outro lado. E se for uma pessoa experiente, que nem já aconteceu comigo, agora já vou contar um caso, a pessoa não vai ter paciência contigo, arrisca ela levantar e ir embora. E se você alugou uma câmera, já pensou, tem uma diária para fazer, gravar 10 módulos de aula de não sei quanto tempo, daqui um pouco não dá o tempo, vai ter que gastar com mais uma diária. Então assim, aprenda o equipamento, decore, saiba tudo, saiba fazer rápido, regula para várias situações, pensa no dia que luz eu vou usar, já deixa a câmera pré-setada, faz testes, balança o branco, vê como que é, porque isso facilita muito. Então, gente, foi 3 dicas rapidinhas, agora eu vou contar umas histórias. Foram 3 dicas rapidinhas. A primeira, trate com educação as pessoas, sempre. Sorriso no rosto, pergunta, quer água, quer café, a temperatura do ar-condicionado tá boa. Segundo, uma técnica de relaxamento para a pessoa que, principalmente para quem nunca gravou, quebra o gelo, brinca, fala, conta uma piada, conversa, para a pessoa relaxar. 3, conheça o seu equipamento. Conheça o seu equipamento para chegar na hora não ficar procurando onde que tem que fazer isso. Ah, trocou a câmera, essa câmera eu não sei onde faz isso, eu não sei onde faz aquilo. Teste várias situações que pode acontecer. Quando a gente entra numa gravação, normalmente a gente não sabe o que vai acontecer, pode acontecer imprevistos e acontece, é muito comum em coisas que a gente não imaginava. Então, quanto mais preparado a gente estiver. Agora eu vou falar de alguns mitos, né, que acontecem aqui. Carlos Gervásio fala muito no livro uma expressão que virou meio que um mito, assim, um jargão do diretor. Haja com naturalidade. Mas, gente, a pessoa que vai gravar a primeira vez, ela não sabe o que é agir com naturalidade. Então, isso o próprio Gervásio explica ali, e na minha opinião, é uma direção um pouco preguiçosa, sabe? Porque haja com naturalidade. Mas o que é naturalidade para uma pessoa que nunca gravou? Tu acha que uma pessoa que vai gravar a primeira vez, que é um professor de sala de aula, de repente, enfim, ele vai ter a mesma naturalidade? É óbvio que não. Quando ele chegar na frente da câmera, é o efeito do Chaves aquele. Quando tu falar para ele, assim, quando você falar gravando, sabe o que ele vai fazer? Que lindo! Papai! Muita gente boa, palestrantes bons, chegar na frente da câmera para paralisar, começar a gaguejar. Entende? Então, cuidado com essa coisa quando você for falar para a pessoa do outro lado aí. Age com naturalidade, calma. Vai lá e mostra. O diretor bom, sabe qual é? É aquele que mostra como é que é. Mostra, vai lá, sai de trás da mesa, sai de trás da câmera e vai lá e mostra para a pessoa. Mostra, olha, eu gostaria que tu fizesse assim. A pessoa errou a frase, pede com toda a educação do mundo no seguinte, usa assim. Um exemplo. Não, tá legal, take, valeu, mas eu gostaria de te pedir para você mais uma vez assim que você repetisse a frase completa para não ficar um Frankenstein na edição, gente. Tem muito Frankenstein e muita gente cai na bobagem de achar que na edição se resolve tudo, sabe? Mas depois tu edita, né? Eu ouço muito isso. Mas depois você edita, né? Depois você faz um Photoshop, você faz não sei o que, eu posso melhorar, mas milagre a gente não faz na edição. Depois fica aquilo que se chama o Frankenstein, sabe? A pessoa
corta, erra no meio da frase e quando volta, não volta no início da frase, volta dizendo uma palavra, aí e volta rindo ainda, que eu já vi muitas vezes, porque errou. Aí na frase anterior tava sério, aí vai lá, tá falando, vou dar um exemplo, os benefícios do limão quando a gente acorda. Não. Os benefícios do limão. Não, é quando a gente dorme, né? Aí ele volta, em vez de falar os benefícios. Quando a gente dorme. Aí junta isso na edição pra te ver como é que fica. Os benefícios do limão quando a gente dorme. Quando eu trabalhava no jornalismo, eu e o colega, eu era cinegrafista e diretor de imagem. O jornalismo é tudo muito rápido, né? A gente não tem muito tempo para pensar às vezes, porque ou as pessoas não têm tempo normalmente, ou é no meio de alguma situação, então a gente não consegue preparar um estúdio como a gente gostaria, então diversos fatores, o áudio às vezes não é bom, tem uma gritaria do lado, tem luzes, tem N situações que podem estragar a tua reportagem, a tua gravação, etc. E a gente foi gravar com o nosso querido Arnaldo Jabor, isso foi em 2015. Ele é um senhor já que foi cineasta e tudo, e ele entende de só que ele perdeu a paciência um pouco, assim, então ele não queria muito dar essa entrevista, ele estava sentado, ele não levantou, foi num sofá, e eu estava com uma câmera com uma luz de LED em cima, porque o ambiente estava realmente escuro, era um saguão de um teatro, e não tinha luz para isso. E o que aconteceu? Quando eu liguei a luz de LED, o meu colega, o repórter, foi: Jabor, fala aqui pra nós, botou o microfone e eu liguei a luz. E ele não gostou daquilo, sabe? Ele não gostou nem um pouco, ele disse: desliga essa luz, não precisa essa luz na minha cara, e não sei o quê. E já deu aquele clima. O que eu fiz? Na hora, desliguei a luz. Não vou contestar o cara. Desliguei a luz, só que o que aconteceu? Automaticamente ficou escuro. Só que era aquilo que eu digo, conhecer o equipamento, era uma câmera que eu conhecia muito. Motivar o Brasil de hoje, quer dizer, quais são as raízes? É isso aí, então, foram as 3 dicas, rapidinhas aqui, qualquer coisa pode botar comentário, pode me perguntar. 2 livros que eu indicaria, esse aqui, Teatro, Atuando, Dirigindo e Ensinando, Zé Adão Barbosa e Daniela Carmona. Ajuda um pouco, assim, claro que fala mais do trabalho do ator, mas ajuda a gente a melhorar um pouco nós como diretores, como operadores do audiovisual, que a gente não tem como não lidar com pessoas, né? Então é por isso que eu indico esse livro que fala do ator, mas a gente aproveita, mesmo que a gente grave com professores, que não sejam ficção e etc. A gente está lidando com o ser humano e isso pode nos ajudar. Tem um outro livro que eu não tenho ele aqui, mas eu estou deixando ele digital aqui, o link também, que é o livro Direção de Atores, Carlos Gervásio. Esse livro também me ajudou muito, é muito bom te dar umas dicas de como lidar esse lado mais humano, né, que eu acho que o que eu mais quero deixar nesse vídeo é essa questão mais humana. A gente se preocupa muito, eu vejo o pessoal se preocupando muito com equipamentos, com luzes, com câmeras, etc. Isso também é muito importante. Mas não vamos esquecer do lado humano da coisa. Tratar bem as pessoas, fazer um quebra-gelo para a pessoa se sentir melhor no ambiente e conhecer o equipamento para, se acontecer qualquer coisa, não passar uma insegurança e passar segurança para a pessoa. A gente, enquanto diretor, a gente tem que passar segurança. A pessoa confia em ti. Quem está ali do outro lado tem que confiar que você vai fazer o melhor dentro daquela situação, como eu te falei. Para mim, a direção é isso. É tirar o melhor proveito daquela situação, tirar um produto audiovisual da melhor qualidade dentro daquilo que tu tem, dentro da câmera que tu tá, se for no celular, se for com uma luz, se for no sol, se for na rua, se for num quarto, se for no vento, é tentar fazer o melhor com aquilo que a gente tem. E para isso a gente precisa estudar, a gente precisa praticar. Pratiquem, gente, pratica, grava tudo que puder. Quem não tem muita experiência, grava tudo, porque são N situações, sabe? As situações vão vindo, às vezes a gente grava uma vida toda num tipo de luz, daí vem uma outra,
Então, gravem assim o máximo. Quanto mais gravar, melhor a gente vai ficando, mais rápido a gente vai ficando, mais seguro a gente vai ficando. Bom, é isso. Eu espero ter ajudado então com essas 3 dicas simples. E segue aí, dá um joinha aí, faz um comentário para me ajudar no canal. Em breve mais vídeos. Tem um vídeo legal aí que eu indico também, que é sobre... Eu falo do livro do Walter Murchey, que é sobre edição de vídeo. Tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.